Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Tudo bem? Tá todo mundo feliz aí? A Pro tá feliz aqui. E viemos para mais uma contação de histórias. Como que é que a Pro fala? Era uma vez? 1, 2, 3. A história de hoje é Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Meu Deus, tô pensando aqui, arrumando meu cabelo, sabe? Eu preciso de um shampoo bom e de uma escova boa pro meu cabelo, tá? Fica a dica pra vocês, porque teve criança aí que falou que eu tava descabelada, né? Então, mas vamos voltar esse livro aí, vou até colocar a capinha aqui. Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Eu conheci os três porquinhos e o lobo mau. Agora os três lobinhos e o porco mau. Olhem a capinha, tem três lobinhos, o que eles estão fazendo? Eles estão sentados em cima de um andaime. O andaime é aquele negócio que os pedreiros usam para construir casas, né? E eles estão o quê? Fazendo o quê? Comendo, isso mesmo. Olha lá, tem até capacete de proteção do lobinho lá, para não se machucar enquanto está trabalhando, né? E os lobinhos são iguais? Não, cada um é de uma cor. Tem um branco, um marrom e um preto. Tem garrafa de suco, tem frutinha, tem carne. Nossa, esses lobinhos aí se alimentam bem, né? E olha como comem bonitinho. Tem um guardanapo xadrez, né? São educadinhos. Gente, eu não sabia que lobo era educado assim. Ah, precisamos descobrir esta história. Vem comigo que a gente vai se surpreender. Vamos lá? Era uma vez três lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os três lobinhos à sua volta e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele, disseram os três lobinhos, e lá foram eles. Logo, eles encontraram um canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os três lobinhos. Certamente, disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os três lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os três lobinhos tinham construído. Os três lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu: Lobinhos! Lobinhos! Deixe-me entrar! Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu.
Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os três lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem e eles ficaram apavorados, tadinho dos lobos. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os três lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então, os três lobinhos construíram sua casa de concreto. Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mau, andando pela estrada, e então ele viu a casa de concreto que os três lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal, quando o viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: Lobinhos apavorados, deixem-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Meu Deus, que porco mau! Os três lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer de medo. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal? Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. Claro! Disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido, e deu-lhes também algumas correntes de ferro bem reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os três lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. No dia seguinte, quem vem andando? O porco mau pela estrada. Espiar, como sempre. Os três lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixem-me entrar? Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite e encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e a casa explodiu. Os lobinhos, tadinhos, mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos todos chamuscados, queimados devido à explosão. Há algo de errado com nossos materiais de construção, eles disseram. Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas o quê? Nesse momento,
eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Por favor, você nos dá um pouco dessas flores? Perguntaram os lobinhos. Com prazer, disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia Vitória Régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E por que o aroma deixou sem fôlego? O porco respirou novamente. E mais uma vez, e mais uma vez. E em vez de assoprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirar cada vez mais profundamente, até ficar todo enebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e a dançar uma tarantela. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque, mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde e depois de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco a entrar em sua casa. Opa! Ofereceram chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. Que linda história, né, pessoal? Eu gostei. Eu só engasguei ali no final porque a Pro fica de frente e não estava conseguindo ler ali o final. Mas que linda história! Eu aposto que todos vocês conheciam, assim como a Pro, os 3 porquinhos e o lobo mau, né? E quem fazia essas maldades com os porquinhos era o lobo, derrubava todas as casas, né? Na história dos 3 porquinhos, tinha a casa do quê? De palha, de madeira e de tijolos. Aqui na história dos 3 lobinhos, tinha a casa de tijolos, de concreto e de flores. É isso? Olha, quem escreveu esse livro foi a Eugênie Trevisas e Ellen Ochsenberg. Gente, que escritoras! Elas transformaram esse livro, olha, numa história muito linda, em como as pessoas más podem se tornar boas. E também mostraram para nós o quê? Que a gente nunca deve desistir porque alguma coisa deu errado. E esses lobinhos, com a bondade deles, quando eles não sabiam mais, não tinha mais material forte para construírem a casa, eles resolveram ter essa ideia de construir a casa de flores. Eles pensaram, talvez, que com as coisas lindas que Deus colocou na terra, o porco se tornasse bom. E assim foi, né? As flores têm um cheiro maravilhoso.
Bastante gente aí gostava de levar florzinha lá pra Pro, né? Isso, pessoal. Então, pra gente ser feliz, bem feliz, a gente não precisa de grandes coisas, né? Basta a gente olhar ao nosso redor e ser feliz, desculpem, com as pequenas coisas, com as florzinhas que estão aí no quintal de vocês. Sintam o cheirinho delas, façam um buquezinho de flores com as florzinhas que vocês encontrarem na rua ou no quintal de casa. Deem para mamãe, para vovó, para qualquer pessoa, uma florzinha que seja só. Vai deixar o dia dessa pessoa tão contente. É, tem gente que gosta de sempre comprar flores para colocar em casa, né? Para casa ficar cheirosa, mais alegre. E assim foram eles. Tanto que o porco mal descobriu até as brincadeiras aí, que são as brincadeiras folclóricas que vocês brincaram, né? A amarelinha, a peteca, esconde, o croquet que a professora falou, é o jogo de golfe, né? Muito legal, amei o livro. Espero que vocês tenham gostado, crianças. Até amanhã com mais Era uma Vez. 1, 2, 3.